Bastou Helmut Marko, o homem mais sem filtro da Fórmula 1, começar com as suas polêmicas que os rumores das danças das cadeiras voltaram. Meu nome é Helmiton Lins, o nome do amigão é Amigão e você está de olho no grid. E eu estou com a minha camisinha amarela, porque era para ter colocado no vídeo anterior, que está aqui no card, falando sobre a grande pintura que vai mudar a Fórmula 1, vai mudar o mundo da Fórmula 1. Então, clique no card aqui que vocês vão ver que vídeo que só amante da Fórmula 1 vai entender. E fique até o final desse vídeo para vocês verem as danças das cadeiras, beleza? Então, vamos lá. Pois é, gente, então, como eu já disse, o homem mais sem filtro da Fórmula 1 dando as suas declarações. Então, o desdobramento da declaração de Helmut Marko pode realmente indicar vários caminhos. Vamos explicar agora para vocês. Marko, em conversa com a F1 Insider, disse que Pérez pode ter um contrato. Pode até ter esse contrato, mas a Fórmula 1 todos nós sabemos que é meritocracia, né? Se o desempenho não for bom, até mesmo os contratos serão inúteis. Então, ele disse que no final da temporada, sentaremos juntos e decidiremos quem é o melhor companheiro de equipe para Verstappen, lá na Red Bull. Além disso, o consultor da Red Bull relatou sem rodeios que Oscar Piastri, por meio de seu empresário, o ex-piloto Mark Webber, também australiano, né, disse que o jovem da McLaren está de olho em uma vaga no time da Red Bull. Daqui a pouco a gente vai explicar para você por que isso pode ser bom para a gente, nós brasileiros amantes dessa coisa maravilhosa. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Helmut Marko já disse que Mark Webber está sempre em contato com ele, né? Então isso é um indício de que Pérez pode estar se aposentando. Isso também pode ser um indício de que Piastri pode ir para a Red Bull, né? Então, como já tinha falado em vídeo anterior, o australiano Mark Webber, um bom relacionamento com a Red Bull, um ótimo relacionamento, e tem trabalhado bastante para levar o Oscar Piastri para lá. Da mesma forma que Alonso tem mexido seus pauzinhos para colocar o Bortoleto ou na Audi ou como na própria McLaren. Mas na McLaren tá mais difícil um pouco porque a gente não sabe dessas danças das cadeiras, né? Mas beleza, voltando. Os argumentos, né, para Webber são muito fortes, pois Piastri foi campeão em seus anos de estreia na F3 e na F2. Em 2022 na F2 e em 2021 na Fórmula 3. Fez um excelente ano de estreia em 2023 e amadureceu bastante na categoria. Venceu seus 2 primeiros GPs, na Hungria e em Azerbaijão. E vem demonstrando um desempenho muito forte e deixado realmente Lando Norris de um pouquinho de cabelo em pé, né? Agora, nesse final de temporada, como a gente sabe que a McLaren está dando um pouquinho mais de atenção pro Norris, então pode ser por isso que o Norris está à frente do Piastri nessas últimas corridas aí. Mas beleza, continuando aqui. Piastri tem contrato com a McLaren até o final de 2026. Em tese, esses contratos deveriam servir para serem cumpridos, mas a gente sabe que na prática podem ser quebrados a qualquer momento. Foi o que o Helmut Marko falou lá em cima, quando eu falei para vocês, que se o cara não tiver produzindo, como a Fórmula 1 é meritocracia, contrato não vale nada, né? Agora, as multas contratuais, isso sim, existem para isso. Agora, supondo que a Red Bull se convença de que Piastri é um bom nome para o lugar de Pérez, passando a rasteira em Tsunoda e Lawson, caberá ao jovem australiano decidir se quer mesmo enfrentar Max Verstappen na Red Bull. Ele já percebeu que ter companheiros fortes é uma parada dura. E se duelar contra Norris é complicado, imagina contra o Verstappen. Imagina isso. Eu acho que ele não dá dentro não, porque se ele não tá dando dentro com o Norris, imagina com o Verstappen, que é bem melhor do que o Norris, pô. Mas a gente lembra muito bem que Piastri bateu de frente com o Norris, né? Só parou agora porque a McLaren agora está priorizando Norris para ele ser campeão, né?
E isso tem feito com que Piastri não fique muito contente com esse jogo de equipe, né? Apesar de que Lando está lutando pelo título. Mas e se Weber, que é muitíssimo bem informado das coisas da Red Bull, souber de algo a mais? E se ele estiver sabendo que Verstappen não continuará lá por muito tempo? Nesse caso, a situação vai mudar completamente. Porque Verstappen tem contrato com a Red Bull até o final de 2026 também. Então, o time austríaco acumula perdas consideráveis no âmbito técnico. Mas o time austríaco tem tido muitas perdas esse ano. A mais significativa foi a saída do mago da Fórmula 1, Adrian Newey, que estará na Aston Martin a partir de março de 2025 e vai trabalhar muito para fazer o carro de 2026. Coincidência ou não, se vocês prestarem atenção, desde quando Adrian Newey saiu da Red Bull, o time vem caindo muito. Podem prestar atenção. Não sei se isso é teoria, mas todas as equipes, quando ele saía, a equipe caía. Aí é que tá. Verstappen estaria de partida para Aston em 2026, abrindo caminho para Oscar Piastri na Red Bull. Há também a possibilidade de Max ir para Mercedes. Toto Wolff já declarou isso várias vezes, a intenção de contratá-lo. Principalmente por saber que Russell não é um piloto líder como Hamilton. Antonelli ainda está começando, vai levar um tempão para virar um piloto maduro, parrudo. E onde nosso brasileiro Gabriel Bortoleto entra nessa história? Será que é uma saída de Piastri garantiria a vaga para ele? Afinal, ele é um piloto McLaren que já demonstrou muito talento, já está demonstrando isso na Fórmula 2. Então, e tem também todo o apelo do retorno de um piloto brasileiro à Fórmula 1. Então, gente, ainda tem o seguinte, a Band oficializou a renovação do contrato, né? Quando todo mundo já estava encerrado, a gente já estava triste, já achando que a transmissão ia voltar para aquela emissora mecânica que é a Globo, botando aqueles narradores. Hamilton, você é ridículo, velho, que ridículo aquilo. Nossa, eu fiquei com vergonha daquilo. Hamilton, você é ridículo! Que coisa feia. Nossa, eu também, velho. Parei de assistir na Globo quando eu vi aqueles narradores que não entendem nada de Fórmula 1. Nada, absolutamente nada. Os caras da Band pelo menos entendem, né? Mas vamos lá. Continuando. E aí, será que a Band sabe de algo? Foi por isso que ela quis assumir o prejuízo que ela vai ter? Porque ela vai ter um prejuízo, né? Com a transmissão. Então, e aí? Será que ela sabe de algo? Principalmente porque a Globo, vocês sabem disso, estava louca para votar agora em 2025. Por falar nisso, assista esse vídeo aqui que a gente vai colocar no card aqui, que a gente fala exatamente sobre isso. Então, se a Globo estava louca, fez até uma apresentação pomposa, a Band fez de tudo para voltar, então pode ser que tenha alguma informação que nós, pobres mortais, não temos ainda. Piloto brasileiro, volta à Fórmula... Aí imagina só o que a Globo deve estar pensando. E aí, imaginem só vocês, o que a Globo deve estar pensando. Piloto brasileiro, volta à F1 e na equipe que consagrou o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Nosso lindo, maravilhoso Ayrton Senna, que ganhou seus 3 títulos na equipe inglesa. Porra, seria interessantíssimo isso. Já pensou? E quem transmitiria esse retorno? Na cabeça da Globo, seria ela. Ia dar uma publicidade. Pô, já pensou se a Band, né, com essa publicidade toda, consiga renovar 2026, 2027? Imagina que lindo seria pra gente. Isso tudo acontecendo, a nova onda de troca de cadeiras na Fórmula 1 esse ano seria intensa. Piastri sai da McLaren e vai para a Red Bull. Pode ser já em 2025. Bortoleto entra na McLaren, Max iria para Aston ou Mercedes. Se for para Aston, quem sairia? Alonso? Se for para Mercedes, Russell voa? E Liam Lawson e Tsunoda? Como ficam nessa história? A verdade é que a Red Bull está procurando uma dupla de pilotos forte, pois Sérgio Pérez está deixando muito a desejar. E a equipe pode perder o campeonato muito por sua causa. Não, aqui eu errei.
Ele não pode perder. Já perdeu. Pode perder a segunda posição, que já vai perder também para a Ferrari. Né? Então, isso aí, beleza. Então, vamos acompanhar Dança das Cadeiras, tá? Gente, tudo são rumores, mas muitas vezes rumores se tornam realidade. É isso aí, gente. Não estranhe que agora eu tô de camisa verde, porque eu ia realmente usar essa verde, mas eu usei a amarela para lembrar vocês de assistirem esse vídeo aqui importantíssimo para o mundo da Fórmula 1. Nossas mulheres devem pensar, caramba, bicho, o cara tá vendo um canal que o cara tá falando da cor de um carro, depois você reclama da cor do meu cabelo, da unha que eu pinto. Então é isso, por isso que eu tô com a camisa do verdinha, porque pode ser que Max vá para Aston e eu sou fãzaço do Max Verstappen, né? Sou fãzaço mesmo, de verdade, tá? E o amigão gosta do Lando, do Hamilton. Isso aí a gente tem que contrapor, né? Ele fala do Max, ele gosta quando o Max, né, abandona, ele gosta, ele... Não. O Max é massa. Eu sei. Ele é bom, Não, ele é. Não, o bicho é foda. Eu vou fazer um vídeo sobre uma prova que ele fez no Brasil, que ele fez umas 16 ultrapassagens num ponto de pista seca. Foi aí que eu falei, caralho, esse moleque é... Mas enfim, gente, assistam esse vídeo do card que eu falei pra vocês, curtam esse vídeo, comente aqui, comente o que vocês acham da dança das cadeiras, o que pode acontecer, beleza? Comentem mesmo, a gente está adorando, a gente quer agradecer todos os comentários, a gente responde todos, a gente lê todos, tá? Então, dê a sua opinião de vídeo também, curta esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal, tá? Porque a gente está no começo e a gente está adorando fazer isso aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, um beijo. O amigão não gosta que eu fale é isso aí, porque ele acha que é isso aí, é tipo, terminou, acabou, é isso aí, mas acabou mesmo o vídeo. Não acabou mesmo o vídeo? É isso aí. É isso aí, beleza? Um beijo, beleza?